Oi, gente! Eu vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre o Terrible Two. O que significa esse terrível 2? Bom, é o que a gente chama de adolescência dos bebês. É aquela fase da pirraça, gente, aquela fase da birra que tira todo o pai e toda a mãe do sério. Às vezes é uma criança que vinha se desenvolvendo super bem, um bebê muito tranquilo e pum, do dia para a noite, essa mudança horrorosa de comportamento. A criança pega pirraça em praça pública, pega birras horrorosas e chora, esperneia, e aquela situação desagradável. Tem crianças que ficam tão irritadas que elas começam a bater a cabeça na parede. Então, é uma situação muito constrangedora, muito desagradável, que costuma tirar a paz do sério e ter reações que não são as reações adequadas para aquele momento. Então, é justamente essa fase, ela coincide com um período que a criança está tendo um considerável desenvolvimento cerebral. Nessa fase, eles estão aprendendo a montar as frases, a se comunicar melhor, falar um pouco melhor. A criança começa a identificar melhor objetos, espaços, e ela começa nesse momento a trabalhar um pouco esse desenvolvimento social. E ela quer explorar o ambiente onde ela está, ela tolera muito pouco a frustração, ela não gosta de ouvir o não. E na vida a gente sabe muito bem que a gente não pode só ouvir o sim, a gente vai escutar o não, né? Então tá no momento da gente começar a intervir na vida dos nossos filhos para que assim, ensinar a eles a aprender a lidar com as frustrações que a vida às vezes nos proporciona. Então, nós como educadores, nós temos um papel muito importante nessa fase. Pais, por exemplo, que são muito controladores, né? Pais que têm pouco afeto e muito controle, eles acabam às vezes gerando filhos que têm muita dependência, pessoas muito ansiosas, inseguras. Quando o pai ele tem muito afeto e pouco controle, a criança começa a inverter o papel dela como pai dentro de casa. Ela começa a mandar e o pai obedecer, né? Muda a posição hierárquica em casa. E tem aquele pai, aquela mãe que tem pouca demonstração de afeto, tem pouca demonstração de controle, e ali nós vamos ter pessoas que crescem num ambiente que geralmente levam para prejuízo emocional, até mesmo físico. E nós temos o padrão ideal, que é o padrão do equilíbrio, o padrão democrático. Eu gosto sempre de enfatizar que a vida é uma questão de equilíbrio, né? É aquele pai que fala sim quando pode falar, mas fala não quando deve falar, né? Então, esse pai, ele ajuda a criança a organizar essa autorregulação dela, que seria o quê? A autorregulação, ela é um processo que a criança vai evoluindo e vai adquirindo, onde ela consegue organizar, solucionar problemas, organizar o seu pensamento, e isso é um controle que vai vindo com o tempo, e antigamente acreditava-se que essa autorregulação da criança ela acontecia por volta dos 4 anos de idade, mas hoje a gente já sabe que isso acontece muito antes. Então é importante, desde muito cedo, você dar segurança para o seu filho, para ele começar a adquirir essa questão dessa autorregulação dele. Então, naquele auge da pirraça, aquela hora que dá uma vontade de bater, de brigar, de comprar o que o menino quer para calar a boca, para a gente parar de passar vergonha, nesse momento, aquele pai do modelo democrático, ele tem que pegar a criança, tá ali pegando birra, chorando, tira seu filho daquele ambiente, vai com ele para um canto, para um banheiro, para um cantinho, abraça seu filho. Filho, a mamãe tá vendo que você tá chorando, porque você agora não pode ganhar o que você quer. E às vezes essas coisas acontecem com a mamãe também. Isso é normal, meu filho. Fica calmo, fica tranquilo, fica em paz. Não é assim, não precisa chorar, não precisa pegar pirraça. A mamãe tá aqui com você sempre para te dar apoio. E às vezes na vida da gente as coisas são assim mesmo, meu filho. Nem sempre a gente tem o que a gente quer. Então, assim, não recrimine, não fale um não, mude a forma de falar o não. Não brigue, abrace, dê carinho, dê afeto, mas seja firme. Seja firme. Não deixe a criança pirraçar você e te irritar a ponto de você ceder. Porque se ela percebe que ao pegar uma pirraça, o papai e a mamãe faz o que ela quer, acabou. Ela vai ganhar esse jogo e você vai sempre perder, porque vai virar uma briga constante entre vocês. Então, tenha paciência, peça a Deus paciência, porque é só Ele que nos dá neste momento. Então,
É claro que nesse modelo democrático a criança vai poder escolher algumas coisas, né? Por exemplo, tem coisa que a criança pode escolher, se ela quer usar a blusinha branca ou a blusinha rosa, se ela quer com o shortinho jeans ou o shortinho vermelho. Tem coisas que dá, tem duas frutas para comer, tem uma laranja e tem uma mamão, ela pode escolher a laranja. Agora, o que vai comer, por exemplo, se vai comer uma comida saudável, uma pizza, esse tipo de escolha, isso não cabe à criança, isso cabe ao pai. Então, quando ele pode escolher, você pode deixar ele escolher, mas quando não pode, a determinação é sua. E você tem que ter muita segurança, muita convicção, muito pulso firme para fazer isso. E faça com afeto. Faça com amor, abrace seu filho, deixe ele perceber que ele é amado, deixe ele perceber que mesmo ele não tendo aquilo que ele quer, ele tem o amor, o carinho, a atenção dos pais. E preste muita atenção, porque às vezes a birra, ela entra num processo não só de barganha, mas às vezes ela está associada com sono, com fome. Então, é o horário de comer, não vai para shopping fazer compra com a criança. Dá ela comidinha antes de ir fazer a compra, porque senão tenta evitar esses processos. É o horário da criança dormir? Deixa dormir para depois sair, porque senão você vai proporcionar fazer com que essa birra apareça com mais frequência, associado a esses episódios de cansaço da criança ou de fome. Então, preste muita atenção nas necessidades do seu filho associadas a esses episódios de saídas. Converse com o seu filho antes de sair de casa. Meu amor, a gente vai em tal lugar, mas a mamãe não vai comprar nada. Não peça, porque a mamãe não vai dar, tá bom? Outro dia, quando puder, a mamãe dá, mas hoje a mamãe não vai dar. Então, converse antes de sair de casa. Tem alguns comandos que ajudam muito os pais, né? É muito importante você colocar para a criança, por exemplo, os pontos positivos e os pontos negativos entre a obediência e a desobediência. A mamãe vai fazer isso, mas quer que você faça isso. Mas se você não fizer, vai acontecer isso e isso. Se a mamãe fizer, se você fizer, vai acontecer dessa forma e dessa forma. Não como uma maneira de ameaça, mas assim, uma maneira tipo assim, não fala para o seu filho que você vai deixar de amá-lo porque ele não faz do jeito que você quer. Mas a mamãe vai ficar mais feliz se você fizer isso, nós vamos ficar mais felizes, a mamãe vai ficar muito triste se você fizer dessa forma. Então tenta posicionar para o seu filho o pró e o contra de determinada atitude. Outra coisa que é sempre muito importante, quando você está dando uma ordem, você não está pedindo um favor, tá? Não precisa ser mal educado, mas ordem é ordem. E favor é favor. Então, deixa bem claro para o seu filho que agora não é um pedido de favor, é uma ordem que você está dando e ele tem que executar. Perceba que a criança ouviu bem o que você está falando. Às vezes, peça para que ela repita o que a mamãe pediu, para ela poder entender, você vê que ela processou aquele comando. E dê uma ordem por vez, não dê várias ordens para a criança ao mesmo tempo, porque às vezes o que vai acontecer é uma falta de atenção e não uma desobediência. Ela vai deixar de cumprir uma meta ou outra por uma desatenção e não por desobediência. E sempre valorize o seu filho. Não, muito cuidado com as recompensas, tá? Porque senão a criança depois vai entender que sempre que ela fizer alguma coisa, ela vai fazer porque ela vai receber algo de volta. Cuidado com as recompensas, mas não deixe de valorizar aquilo que ele faz positivamente. Filho, parabéns, você está de parabéns, você obedeceu a mamãe. Então, sempre enfatizar o bom comportamento do seu filho. É claro que esporadicamente você pode dar uma gratificação para ele por conta disso, mas muito cuidado com aquela situação assim. Se você fizer isso, a mamãe vai te dar aquilo. Se você não fizer isso, a mamãe não vai te dar aquilo. Muito cuidado com esse tipo de comportamento. Trabalhe bem esse desenvolvimento social do seu filho, porque tudo aquilo que você está investindo nele agora vai ser a projeção desse adulto no futuro. A gente precisa trabalhar no hoje para melhorar a qualidade da nossa sociedade no futuro. Eu espero poder ter ajudado vocês um pouquinho mais hoje. Estamos abertos a novos pedidos. Se vocês têm alguma dúvida, quer algum vídeo, alguma dica bacana, pode chamar, pode mandar a sua mensagem, que nós vamos tentar atender dentro do possível os pedidos solicitados. Se você gostou desse vídeo,
Não deixe de se associar, se inscrever, né, no nosso canal, dê o seu like e ative as notificações do canal para que você possa receber semanalmente todas as nossas postagens. Tchau, tchau!